amigos, vamos começar aqui o nosso segundo bloco, falando aí sobre a nossa proposta de pauta, que é a dificuldade da expansão da nossa regra. Bom, a gente quer agradecer os comentários no Facebook aí, do nosso, mais uma vez, Cláudio Araújo, um dos nossos principais telespectadores, do nosso mestre Rafael Pena e de outro telespectador assíduo também, nosso amigo Marcelo Caju, lá de Porto Alegre. E com base nos comentários que eles deixaram e também com a nossa própria pauta, alguns itens que a gente já tinha separado aqui para conversar com relação a essa questão da dificuldade de expansão da regra. Então alguns pontos são unânimes, tanto nos comentários dos amigos aí, como no que a gente já tinha pensado em comentar no programa, e como as coisas que a gente já tinha conversado, já vem conversando. Por exemplo, um dos itens que sempre é apontado com relação a essa dificuldade para desenvolver a regra é que a regra seria de difícil aprendizado. O que você acha aí, Bruno? A regra, Antônio, claro, para um novato, mesmo para uma pessoa que venha de outra modalidade, ela no começo vai se mostrar um pouco difícil, uma regra desafiadora, existe a peculiaridade do passe, existem alguns detalhes, é uma regra que tem que se aproximar ao máximo do futebol, né? Então você tem impedimento, quer dizer, a regra em si não é difícil, o aprendizado, vamos colocar assim, a maneira, o tempo e a maneira de você se tornar competitivo é que, claro, podem ser maiores, né? Pode ser mais difícil. Vai depender, claro, também da dedicação da pessoa. Tem casos, por exemplo, o Adolfo lá de Brasília, que em 2 anos já estava num nível muito bom de competitividade, porque ia treinar sozinho no clube, era um cara dedicado, então isso depende muito também da pessoa. Não é uma regra fácil, concordo. Eu vim de outra regra, como já falei aqui, e a gente até vê com alguns vícios, então isso às vezes piora, mas é uma regra que o cara dedicado, que quer aprender, ela é plenamente assimilável, plenamente possível de ser bem jogada com tempo não tão longo. Uma coisa que, quando eu penso nessa questão do aprendizado, é o seguinte: a gente, hoje em dia, não é como era na nossa época, que a gente, antes de entrar vamos colocar assim, né, antes da transição para o futebol de mesa, esporte, né, a gente tem o período em que a gente joga o futebol de botão. Isso, verdade. Então ali a gente aprende a paletar, né. Hoje você pega, muitas vezes o camarada viu ali o jogo, se interessou, acha bacana e tal, mas nunca jogou o futebol de botão, né? Nunca brincou no estrelão, nunca jogou um time de galalite, e aí o cara, quer dizer, não sabe nem pegar direito na palestra. Então, para esse cara vai ser difícil, realmente vai ser difícil aprendizado. Né? Mas isso, eu acredito que isso seria em qualquer regra, teria essa dificuldade. E aí, aquilo que você falou, o cara realmente tem a questão do cara que joga outras regras, e que aí para migrar, de repente, para 3 toques pode ter alguma dificuldade por estar em toda a mecânica da outra regra, mas por outro lado, ele é um camarada que já é jogador de botão. Então, ajuda também. Ajuda. Exatamente. Tem algumas regras, embora não seja grande a semelhança, mas existe alguma semelhança. Os 12 toques, por exemplo, que também é jogado com bolinha. Hoje as bolinhas são praticamente iguais com relação ao peso, por exemplo. Então, eu acredito o seguinte: eu acho que a regra, ela é de difícil aprendizado, mas tem aquilo que você falou, envolve também envolve dedicação para acelerar o aprendizado, e talvez a questão do aprendizado ela tenha uma relação maior com a questão da competitividade. O problema maior não é nem o aprendizado da regra, o problema é quanto tempo aquele botonista vai levar para se tornar competitivo dentro da regra. E aí, o único caminho que pode ser trilhado no caso, no meu entendimento, é buscar as opções que encurtem esse tempo até para
um nível maior de competitividade, que aí é treino, é dedicação, é procurar saber qual é o melhor botão que você se adapta, peso, diâmetro, barrinha, esse tipo de coisa aí. Agora, fazendo puxando um breve ponto aqui, né, tem também a nossa parte, que cabe a todos nós, praticantes da Três Toques, e tem uma missão de todos os praticantes da Três Toques, ele ter a noção de que o novato, o jogador que está começando a Três Toques, ele vai demandar o seu tempo, ele vai demandar a sua paciência, para que você ensine a ele, entendeu? De uma maneira adequada, explique a regra. Então, também cabe um pouco a gente diminuir essa dificuldade de aprendizado, explicando o que ele faz numa jogada, no próprio âmbito de competições internas dos clubes. O novato não pode ser só a questão do saldo de gols que vai definir a classificação de um ou de outro. Você tem que parar o jogo. Você tem que mostrar o que ele faria nessa jogada. Então a gente também tem que ter essa concepção de gastar o tempo, ter paciência, exatamente, para poder integrar essa pessoa nova aí na modalidade. Bom, outro fator também muito mencionado é a concorrência com outros meios de entretenimento. E aí? A gente tem, muitas pessoas citam aí o videogame, né, computador e outras formas de entretenimento que existem hoje. E, claro, os mais jovens hoje querem saber, né, do videogame, dos jogos eletrônicos, mas acho que o nosso jogo ele não pode ser, digamos assim, prejudicado, não há uma concorrência direta. Há sim um pouco de evasão, né, de não praticantes da modalidade por causa disso, novos, mas acho que a gente não está perdendo só por causa disso. Eu acho que se a gente fizer uma divulgação adequada e mostrar para as pessoas o que é o futebol de mesa, eles vão ficar fascinados. O jogo eletrônico, até o que a gente tinha falado na nossa gravação, né, Antônio, anterior, o jogo eletrônico, por mais desenvolvido que hoje ele seja, com diversos recursos, cada vez mais recursos, ainda assim, dentro de diversas possibilidades alternativas do jogo de videogame, por exemplo, ele tem limitações, ele tem um número limitado, talvez, de jogadas, sem contar aqueles macetes, né, clássicos de gol, de não sei o quê, mas ali tem a tela que você tem limitações de movimentos dos jogadores, né, de conclusões, de chutes. Não é direto, né? Você está ali por intermédio de um joystick, uma máquina que interage com uma tela. Isso. E é uma coisa virtual. Por mais que sejam avançados hoje, há uma limitação ainda de movimento. Que a parte gráfica avance cada vez mais, a gente sabe que vai avançar, mas não deixa de ser virtual. Exato. E o nosso esporte é absolutamente limitado, fazendo uma pequena comparação com o xadrez, não só pela dificuldade da nossa modalidade, falando do futebol de mesa até de um modo mais geral. A partir do momento que você tem 10 jogadores ou goleiro em campo de cada lado, e a bola está rolando, as possibilidades são infinitas. Você não tem, e aí é até diferente do xadrez, você tem as casas, né? Você não tem nem casas. O campo está aberto, a mesa está aberta, você tem um posicionamento que é um pouco fixo no começo do campo, mas nem todo fixo, você pode variar. Mas independente do posicionamento de início de jogo, as alternativas, as jogadas que podem acontecer, a estratégia, os lances, são infinitos. As possibilidades infinitas são abertas. A capacidade de cada um. Você não está limitado por um software, né? A gente vê lances novos que a gente nunca viu direto, tem ideias novas. Isso é uma regra que tem 40 anos e você ainda é surpreendido. Exatamente. Com jogadas, lances que você não pensou. Exatamente. Eu acho assim, a inovação, né, tecnológica é um processo que é irreversível, não tem como a gente fugir disso, a questão da sociedade conectada em redes, etc. e tal. Isso aí cria um mecanismo de costume com a questão do imediatismo, né, resposta simultânea, online, on-time, simultâneo.
E O evidentemente mundo hoje é tudo muito acelerado, né? tudo na hora, rápido. são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o fluxo de informações é intenso. Isso leva o jovem muito, né? E o adulto de hoje em dia, de qualquer idade, leva as pessoas a se acostumarem com essa questão da velocidade, e acaba que os jogos que envolvem principalmente a questão da paciência, acabam sendo prejudicados. Aí não é só o futebol de mesa, outros jogos que precisem dessa paciência também vão ser afetados. Então, como você falou, não deve haver, talvez, existe talvez um certo grau de concorrência, mas ele não é total. É preciso que a gente consiga observar em que pontos a gente pode contornar, né? Porque ninguém precisa deixar de jogar seu videogame para jogar botão. Apenas tem que saber que no videogame a coisa é mais rápida, é mais veloz, né, tal. Mas e no futebol de mesa você precisa ter um pouco mais de paciência, tem que elaborar a sua jogada, tem que pensar mais. Um jogo mais longo, um jogo virtual, o jogo assim. Então, até talvez tenha influência, mas é uma coisa que possivelmente possa ser contornada. Torna o nosso esporte tão precioso, tão raro, exatamente essa total liberdade de movimento e infinitas possibilidades do jogo, né? Os nossos movimentos dos nossos jogadores, de jogadas, criação total, né? O tempo todo. Exatamente. Tem algumas coisas que são ditas aqui, por exemplo, questão de fazer o campeonato sempre nas mesmas cidades. Também travaria um pouco a expansão de novas fronteiras. Isso acho que é uma coisa que no Três Toques acontece sempre, e é coisa de realizar sempre os campeonatos nos mesmos lugares, nos núcleos onde é praticado. E realmente seria uma boa opção você fazer um campeonato num outro lugar, onde mesmo que não haja prática da modalidade ali, de repente a partir da realização do campeonato naquele local, a prática pode se desenvolver. Então realmente acredito que é uma boa opção. Acho até que outras modalidades já fazem isso, mas realmente o Três Toques precisa tomar consciência dessa necessidade e, se for o caso, começar a fazer também. O plano de fomento, inclusive, para novos núcleos, é parte disso, né? O processo de querer ir a novos centros para que a nossa modalidade seja praticada em novos locais, sem dúvida. Outra coisa também mencionada é a questão das brigas e discussões entre participantes, que afasta tanto a gente do pessoal que já pratica, que dirá então as pessoas novas. Isso eu gosto sempre de recordar, muitas vezes quando a gente conversa sobre isso, a questão que o nosso amigo Marcos muito bem coloca, que é a coisa do profissional e do remunerado. Por que eu estou falando isso? Assim, você, para ter um comportamento profissional, você não necessariamente precisa receber dinheiro por isso. Que é o caso da grande maioria, maioria esmagadora dos botonistas, que na verdade dispõem dos próprios recursos e não recebem nada para jogar. Mas o seu comportamento pode e deve ser profissional. Em que sentido? Não é porque eu não gosto de fulano, de ciclano, que eu vou sistematicamente em toda competição criar uma confusão, um problema com fulano, com ciclano. Então isso se repetindo, na nossa modalidade tem um pouco isso, e eu faço com minha culpa, não estou dizendo que eu não tenho, mas a gente tem algumas rixas que são históricas, e que isso aí acaba sendo levado contribui para a deterioração do ambiente muitas vezes. Isso realmente e aí só se resolve com conscientização. Aí não tem. A parte da gente, exatamente, a consciência. Já as notícias e histórias que eu escuto, já evoluímos muito. Antigamente tínhamos mais brigas, né? Mas claro, a gente tem que ter uma constante consciência de que, inclusive para não afastar público também, não assustar as pessoas que estão conhecendo o esporte, novatos e quem está assistindo, mas também para que a gente tenha um ambiente agradável e nos divirtamos ao máximo, né? Outra coisa também que é falada é falta de intercâmbio com outras regras. Uma ideia que é sempre válida, não é uma ideia nova, depois você pode até falar e está me contando do Muri, né? O Muri, assim, lá no
nos anos 80, eu não jogava ainda, mas por causa até do especial que a gente está preparando, que a gente ainda não conseguiu colocar no ar, sobre os 40 anos da regra, o Mori houve um campeonato que foi organizado em conjunto na época, com a Federação Paulista de Futebol de Mesa, lá no início dos anos 80, onde houve um torneio de 12 toques, ao mesmo tempo houve um torneio de 3 toques, alguns participantes jogaram os dois. Ou seja, não é uma ideia, não é novidade, né? Isso é uma maneira de você levar o conhecimento, levar outros praticantes de outras modalidades a conhecer a regra. E naquele tempo houve algum sucesso, porque teve núcleozinho de São José dos Campos, por exemplo, em São Paulo, que hoje não existe mais, mas naquela época chegou a ter, inclusive, uma Taça Brasil que foi disputada lá. Mas isso é uma prática que se perdeu no tempo, depois nunca mais foi, talvez tenha sido feito, eu não vou me lembrar, um ou outro campeonato, mas muito recentemente não houve. Eu nunca vi, seria muito bacana. Seria muito bacana, é uma coisa que a modalidade precisa pensar. E é um público-alvo, como você falou antes, é um público que já pratica, já sabe palhetagem, tem noção do jogo, então seria muito interessante. Sem dúvida. Bom, uma outra coisa que é colocado também é a questão de você levar, fazer divulgação de parcerias com escolas e clubes. Com clubes, eu acho que acaba que tem acontecido, né? Eu acho que a coisa mais seria mais interessante comentar é a questão da parceria com escolas, né? Até esse processo que a gente precisa pensar na renovação, né? A continuidade do nosso esporte. Seria muito interessante se a gente tivesse a possibilidade de levar a nossa modalidade para escolas. Alguns clubes têm feito, o Grêmio recentemente fez uma iniciativa. A Liberdade no passado também. A Liberdade já fez também, né? E seria assim, muito importante que a gente pudesse levar isso para crianças. E realmente, o que você falou quanto a clubes, a gente já tem alguma coisa, seria muito bom que a gente continuasse tendo clubes também que praticam futebol, né? Clubes de futebol chama atenção, profissional, que sempre atrai mídia e tudo mais, né? E você falou em mídia, uma outra coisa também que foi comentada é essa questão da pouca participação, aparece pouco no futebol de mesa na grande mídia esportiva. E aí também acredito que seja o caso de se procure mais esses veículos, acredito nisso também, mas também a gente não pode deixar de entender que o futebol de mesa tem uma limitação com relação é atrativo, né? Procura. O pessoal assistir um jogo de futebol de mesa muitas vezes é muito bom para a gente que joga, saber como é que isso pode ser trabalhado. Lembrando que a gente já teve sinuca ocupando um grande espaço da televisão durante muito tempo, na Rede Bandeirantes, com o famoso Rui Chapéu, né, com o Luciano do Vale. O domingo era o show do esporte, e passava a sinuca, que é uma dinâmica semelhante ao futebol de mesa, que deve ser talvez aí um jogo um pouco mais popular, vamos colocar assim, talvez. Mas passava na televisão. É lógico, então tem que procurar ver, talvez seja possível, né? Agora, de que forma? Isso é uma coisa que talvez possa ser discutido, tenha sido conversado, mas ainda não se chegou. Mas realmente acho que é um caminho. Vira e mexe para se ver, o futebol de mesa é comentado em algum programa esportivo. Hoje aumentou, sai matérias. As TVs dos clubes têm feito, onde tem, por exemplo, o Vasco de mesa, o Vasco fez um programa com uma página, por alguns minutos dentro do departamento. Teve aquele vídeo da TV do Cruzeiro também, com o Orivaldo e com o Rafael. Enfim, aparece. Não, talvez tenha que aparecer mais, evidentemente. Mas você tem que ver também quais são as maneiras de trabalhar isso, mas seria realmente bastante interessante. Perfeito. Bom, meus amigos, esse debate a gente iria longe aqui, né? Com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso em outros programas. Com certeza. Antes de encerrar, eu vou passar a palavra aqui para o Bruno como vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, modalidade de bola 3 toques. Dá uma notícia importantíssima para a nossa modalidade. Até nessa linha do comércio que a gente está falando aqui,
primeira mão aí, passar para todo o nosso movimento, fechamos um novo núcleo de fomento, para assinar termo de fomento com a ABB de Caruaru, Pernambuco, e temos pelo menos 8 interessados, nessa possibilidade de termos mais para praticar a nossa modalidade por lá, e também amigos de Recife, que não é longe, e também estão animados. 130 quilômetros. 130. E estão animados também querem praticar, então estamos levando, é um novo polo, é o sexto, né, Antônio? É o sexto estado, passa aqui, depois a gente tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Goiás, São Paulo e agora, oficialmente, Pernambuco, entrando aí definitivamente para o mapa do Três Toques, na ABB de Caruaru e em Recife, no Esporte Clube Recife, campeão brasileiro de 1977. Lamentável. Eu falei que ia devolver a brincadeirinha da Libertadores, estou devolvendo. E aí mandar um abraço, para o nosso amigo Éder, pessoas que já jogaram, né, inclusive na década de 80. Edson, Delforo, Wesley. Muito bom. Diego. Muito bom, e contem conosco, iremos lá. Bom, não sei se eu esqueci alguém, mas enfim, sintam-se todos abraçados aí. É bom ver a animação do pessoal, já conversando quem é que vai ser o vice-presidente da modalidade, como é que vai mudar o estatuto da federação para incluir Três Toques. Se Deus quiser, vai ser tudo feito direitinho e muito brevemente já Pernambuco fazendo campeonatos lá e participando também da modalidade aí no nível estadual, no nível nacional. Iremos lá dar suporte aí, contem conosco. E os estados, os locais que estejam interessados em praticar, estamos às ordens aí, a gente quer levar Três Toques para todos os lugares que tem a gente interessado. Isso aí, meus amigos. Então, estamos encerrando mais essa edição aí do Jogada Aberta. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu like. Não gostou, deixa o seu dislike, faz o seu comentário, comente, gostou, não gostou, no YouTube. Também na página do Facebook, curta, compartilhe, comente também, dê pra gente aí material para os próximos programas. E é isso aí. Um forte abraço a todos. Grande abraço, galera. Letrinhas descendo ou não, tudo bem. E até a próxima edição do Jogada Aberta. Agora, na próxima, já falando sobre como fazendo projeções para o nosso Campeonato Brasileiro Interclubes lá em Brasília. Forte Forte abraço a todos. Abraço.